Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Voltando com o ESPN FC, os últimos 35 minutos de programa, vamos falar da outra semifinal do Campeonato Paulista, que acontece primeiro no final da tarde, já início da noite de domingo, o Corinthians recebendo o Santos. Até terça-feira, até quarta-feira à noite, o Corinthians era bem favorito contra o Santos, apesar de nas últimas rodadas do Paulistão e também naquela primeira fase da Copa Libertadores contra a Universidade Central, o Corinthians tenha deixado a desejar. Mas depois da tragédia de quarta-feira, Fábio Luciano, tudo mudou de figura. E daqui a pouco até vou falar de uma matéria que o nosso site espn.com.br colocou no ar agora há pouquinho, falando que o bicho pegou no vestiário. Depois da... Hã? É o mínimo. Só faltava não pegar também, né? Sim. É o Vitor Roque feliz da vida, né? Depois de um 3-0 contra, né, Pascoal? Por conta dos resultados. Mas parece que o negócio foi pesado mesmo. Se foi o que a gente acabou lendo, é algo que chama atenção, porque você consegue discutir um resultado ruim. Qual é o limite da porrada interna? Eu acho assim, eu acho que a porrada dentro do vestiário, eu acho que não te acrescenta muita coisa. Uhum. Eu acho que a discussão sobre o jogo, a correção, você entender se tem algum jogador que não conseguiu produzir ou que não se interessou necessário dentro do jogo para que o resultado viesse, eu acho que isso é muito pertinente. Eu fiz isso muitas vezes como capitão, de cobrar duro e ser cobrado também, não é só isso, é você também ser cobrado caso as coisas não aconteçam da forma que o grupo imagina. A partir do momento que você tem uma violência, uma agressão, como a gente acabou lendo. Segundo a Pro ESPN, a demissão do... antes aqui, peraí, só um segundinho. Segundo a Pro ESPN, o vestiário após o revés amargo no Monumental Isidro Romero Carbo foi marcado por uma cobrança quente entre os jogadores, principalmente pela atuação ruim no Equador. O bate-boca entre os atletas, no entanto, foi apontado por diferentes fontes ouvidas pela reportagem como normal dentro do futebol, principalmente nos momentos de instabilidade. O entreveiro no vestiário em Guayaquil, contudo, se limitou ao bate-boca acalorado, mas sem que os jogadores tenham chegado à agressão física, diferentemente de outros relatos que a gente ouviu aí durante o dia. Perfeito. Então é isso. Cadeirada e tal. Cadeirada. Se não tiver um olho no olho e um cobrando o outro, aí confesso para vocês que não funciona. Se não tiver um olho no olho, um cobrando o outro, aí não tem grupo. Tem que ter alguém que cobre o outro. Chega assim, Fábio Luciano, como é que é, filho? Por que você não vai naquela bola? Pra que você vai naquela bola e vai dar aquela entrada? Pra que vai tomar... Entendeu? Alguém tem que cobrar. Às vezes, nem da comissão técnica. Por isso que muitas vezes, jogador de futebol pede reunião do time com o time. O São Paulo fez duas recentemente aí, né? Fez duas uma na semana passada. O time com o time é a melhor reunião que existe, né? Na verdade, né? Sem comissão técnica. Sem comissão, sem ninguém. Uhum. Porque ali você consegue lavar a roupa suja sem que você exponha sem diretoria, sem nada. Desde que você tenha líderes no elenco, você tem que cobrar. Logicamente que os líderes cobram mais, porque, enfim, por isso são líderes, né? Mas quando você tem um treinador, a comissão técnica, um dirigente, você acaba... expondo um companheiro seu. Quando você tem uma discussão no vestiário só entre atletas, e ela é muito mais verdadeira, ela é muito mais exposta ali, porque você sabe que você está fazendo aquilo para você vencer o próximo jogo, e não para ferrar um companheiro seu. A gente escutou do Emiliano, né? Depois do jogo contra... A reunião de verdade mesmo, eu só fazia time para time. Então, o Emiliano falou depois, se eu não me engano, da classificação contra o Mirassol, 3-4 dias depois daquele sufoco contra a Universidade Central na Neoquímica Arena, que aquela havia sido a semana mais difícil desde que eles chegaram no clube. Eles chegaram com o clube de ponta cabeça ali, afundado na zona de rebaixamento, justamente pela cobrança interna. Não surtiu grandes efeitos, né? Ou nenhum efeito, pelo que a gente viu na quarta-feira. Quando essas discussões... Mas também não surtiu também por conta dos jogadores, que têm responsabilidade, mas por conta também do sistema que foi usado, né? Isso aí é um absurdo, Plirra. Assim, eu vou falar, porque eu critiquei o Ramon, já elogiei e agora eu vou criticar de novo, pô. Você vai para um jogo onde você pensa num sistema com 3 zagueiros e você não coloca o melhor desses 3 zagueiros que sente mais... o André Ramalho, é um absurdo.
quando você pensa único que nesse faz jogo, terceiro é o zagueiro. único que faz bem a função com 3 zagueiros, né? Então, se você olhar para Mas ele começou no Corinthians impressionando, Então, jogando como terceiro esse é o zagueiro. primeiro absurdo. Quando você tem a chance de reforçar o meio de campo em um jogo completo, porque você ganha um jogo no meio campo. Você não ganha um jogo daquela importância colocando 10 caras de zagueiro. Você ganha um jogo controlando o meio campo, que esses caras tenham um poder de marcação maior até de criação, porque aí você protege a sua zaga. E aí o que ele faz? Ele tira o melhor zagueiro dos 3 zagueiros, ele coloca, aí automaticamente ele coloca 2 jogadores no meio campo, que são o Bidon. Alex Santana, que tá voltando de lesão. E o Bidon, que não tem essa força. Então, assim, quem imaginava que o Corinthians poderia ganhar aquele jogo, olhando para aquele cenário? Ele podia acontecer? Podia, porque é Corinthians. Mas, assim, a montagem do time, ela enfraqueceu demais aquele jogo. E aí, junto à montagem do time, essa condição tática, tem o que o Corinthians está vivendo hoje, que é um time que não luta da forma que deveria lutar, que não se empenha da forma como tem que se empenhar, e isso não foi nesse jogo em específico. Isso vem acontecendo em jogos passados também. Então é uma junção de coisas ali. Você acha que faltou empenho? Não é empenho. Eu não acho. Os jogadores não sabiam o que fazer. Não é empenho, Birner, mas isso que eu estou querendo dizer, não é nesse jogo em específico. Tá. Mas o Corinthians, alguns jogos, ele não consegue colocar em campo a mesma intensidade que colocava em jogos anteriores. Então tem a questão tática, tem a questão de confiança e também tem a questão do jogador ter uma responsabilidade, porque eu não vou colocar tudo na conta do Ramon. Quando o Corinthians jogou mal contra o time venezuelano, eu coloquei na conta dos jogadores. Então, é isso que eu estou falando, não nesse, estou falando a sequência, isso, exatamente. Nesse jogo, Isso. eu coloquei muito na conta do Ramon. É isso. Porque o que a gente falava um pouquinho do como o São Paulo vai jogar, vale um pouco pro Corinthians, aliás, vale mais pro Corinthians. Porque eu não gosto dessa coisa, vou marcar, mas vou jogar. Eu acho que, claro, quando é possível, sim, quando você tem um time mais forte, sim, quando você tem um time taticamente bem preparado, perfeito, é o ideal. Mas quando ele pega e reforça o sistema de marcação bola aérea, que é um problema do Corinthians há tempo considerável, ele precisa não só deixar mais gente na área, os jogadores que teoricamente são especialistas na jogada aérea. Primeiro, a ideia de jogo precisa estar bem preparada, e segundo, você precisa evitar que os cruzamentos aconteçam. E aí, ele, para mim, dentro da ideia dele de jogar com linha de 5, ele tinha que ser ousado e ele não foi, né? Eu depois do jogo fica muito fácil falar, mas, de novo, linha de 5 atrás, linha de 4 no meio de campo. Parede, um na frente de cada lateral, 2 por dentro. Você não tem um volante de pegada, né? Os 2 estavam machucados, nenhum deles podia jogar. Cara, com todo respeito, você não tira o Carrilho, que é um dos melhores jogadores do Corinthians temporada. Lógico, não. Carrilho do lado direito, na frente de um lateral. Romero, jogador grande, Sim. camisa pesada de Libertadores, na frente do outro lateral. E os 2 volantes, mesmo mais frágeis por dentro, só que aí você tem que mexer com Memphis, com Garro, com Yuri e com 2 deles. Com o Yuri não, né? Com Yuri, né? mas o que eu faria? O Yuri até nessa Eu acho que posição contra o Barcelona ele não precisava ter feito isso. Se ele saca Garro e Memphis desse jogo E não ganha o jogo. e perde o jogo, isso. aí não precisa nem ser ele 3-0. Não, ele não voltava, né? Bom, então, não voltava aí, treinador. aí a diferença do técnico que tem peito, que ou seja, pode ser que não acredite nessa ideia. Então já pegando a ideia dele, já Apesar com de 25. que os dois estejam mal. É isso. O Garro pela condição física, o Garro é o melhor jogador do Corinthians, junto com o Hugo. Foi o goleiro, poupado, porque temporada estava com passada. problema no joelho, não consegue jogar o Mas tempo claramente- todo, joga com uma proteção no joelho. O que ele devia ter feito? Sabendo que o Garro não tem condições, e vendo o jeito que o Barcelona joga, depois do jogo ficou muito claro, e ele devia ter estudado isso antes. Não precisava ter colocado um terceiro zagueiro. Isso. A linha de 4, na frente uma outra linha de 4, italiana. Isso. Italiana, paralela. Não 3-1, 4-4. E aí? 4-4-2. Carrilho, Romero, abertos, os 2 volantes por dentro, Memphis e Yuri na frente. Não era tão complicado assim entender isso. Eu estava conversando, Né? Ele errou muito eu tava feio no conversando jogo. com o Fábio Santos. Na opinião do Fabinho, o Corinthians, a coisa começa a descer a ladeira, a degringolar, depois do empate na Venezuela. A partir daquele jogo, o time teve uma perda de confiança brutal. E isso O foi Corinthians é mal. um time muito contraditório nessa temporada, porque o Corinthians, desde o ano passado, da arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro, até esse ano, ele perdeu 2 jogos. 2 jogos. Poderia ter perdido muito mais, né? Poderia ter perdido o Palmeiras também. Do Novo Horizontino. Mas jogou com o time em reserva, né? Com o Novo Horizontino, verdade, tudo bem. verdade. Só que um foi o clássico contra o São Paulo, onde ele fez um primeiro tempo bom. Segundo tempo o Corinthians foi mal, mas o primeiro tempo do Corinthians foi bom. E perdeu
o jogo mais importante da temporada. E sofreu nos outros 2 jogos, que eram os mais importantes e os mais fáceis. Então, eu não sei, nesse momento, se esse Corinthians é um time pronto para os grandes momentos, e a gente vai saber disso nas próximas 2 partidas, ou se ele é um time que conseguiu ter uma regularidade. Se o ano passado a reta final foi uma coisa muito mais do embalo do que propriamente da capacidade da equipe, eu acho, por exemplo, que o elenco que o Ramon tinha à disposição dá para jogar com o Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, sem problemas, para fazer um jogo no mínimo competitivo. Não era para ser essa diferença toda. Agora, O cara é tão acostumado com Libertadores. Então, mas a gente essa discussão a gente já então, teve. é que esse esquema com 2 volantes, 1 meia na frente e 2 atacantes é meio antigo, né? É ultrapassado, com todo respeito. Só que ele tinha se provado ano passado o mais forte e deu resultados para o clube. O técnico muda. Sim. Porque é um esquema antigo, não se joga assim. Do outro lado da semifinal, de que maneira que você acha que o Santos vai tentar se aproveitar desse período complicadíssimo no Corinthians? E deve se aproveitar, né? Deve se aproveitar. O time do Santos não viajou, não foi para Guayaquil. O time do Santos ficou treinando, teve folga até o meio de semana, né? Segunda e terça. Segunda e terça. Os jogadores voltaram só na quarta-feira para treinar. Curtiram o desfile. O Corinthians, segunda-feira, estava dentro do avião viajando para Guayaquil. Não é uma viagem perto. Não, é longe. É longe, é uma viagem distante. Guayaquil não é uma cidade que não faz calor o tempo todo. É uma cidade muito abafada. Choveu, campo pesado. É uma cidade muito abafada, é a junção do rio com o mar, e ali chove bastante, tem muita vegetação e chove muito. Ponto. O Santos só está ali, só no movimento, só aqui no treinamento, só na alimentação, na hidratação, treino e tal. Para mim, o Santos se transforma em favorito para o jogo. A minha dúvida é assim, o De Corinthians... Itaquera? O Santos Corinthians não perde a 20 jogos. Vocês não precisam ter medo de dar opinião, não. Não tenho medo nenhum. Vocês não precisam ter medo de dar opinião. Para mim, o Santos dando opinião embasada. Eu acho que diminuiu o favoritismo do Corinthians, mas segue favorito. Para mim, o Santos passa a ser o favorito. Não tem favorito. Para mim, o Santos... 50-50? Sabe por quê? Para mim, o Santos é favorito. Porque tem uma coisa que eu fico pensando como vai ser nessa partida. Porque o jogo é em Itaquera. E tem a torcida favorável ao Corinthians. E o Santos não é um time pronto. Isso. E o Caixinha gosta de times protagonistas. O Santos vai marcar em cima. O Santos vai dar espaço para o contra-ataque. O Santos vai tentar atacar o Corinthians. O Santos não usará, a não ser que ele consiga ser protagonista. E Itaquera, você encurralar o Corinthians não é uma coisa tão fácil assim. Não é para qualquer um, independentemente do momento do Corinthians. Só que o Neymar já está jogando melhor, o Neymar já está melhor fisicamente. Perfeito. Isso tudo tem influência. Perfeito. O time está mais encaixado, Perfeito. As coisas estão funcionando melhor no time do Santos. Se o Santos não conseguir ser protagonista como o Caixinha gosta, o Corinthians vai ter um monte de espaços para construir as jogadas. E nós estamos falando de um jogo eliminatório. Quando o Santos tem um treinador, muito, o ambiente vira. Não dá para colocar o Santos como favorito. Eu não é que eu me queira contrapor a você, mas quando o Santos é um treinador que tem a vertente do Santos, o Santos é protagonista, gente. O Santos sempre foi de buscar o jogo, de encurralar o adversário, de abafar o time. O time não está pronto ainda. Pelo que você disse, então, Pascoal, teremos em 2025 a reedição da final de 2024. Eu acho muito possível, porque na minha visão, o Santos está melhor preparado para esse jogo do que o Corinthians. O Corinthians tem bate-boca, tem confusão, jogador que não sei o quê, um que está com... O ambiente é muito mais favorável. Quem? Então, se o ambiente é muito mais favorável, o seu time ficou treinando o tempo todo, recuperou jogador para jogar uma partida importante. O Corinthians está num abafa sem tamanho, está jogando no domingo, mas está pensando na quarta. Prezando a força da torcida corintiana e Itaquera, o ambiente, não é possível isso. Não é seu estilo. Como assim? O Corinthians não perde em Itaquera 20 partidas com o sistema certo. Nos penais, o Hugo é brabo. Sim. Então, mas isso que o Birner teve uma leitura assim, o que eu acho que é a correta. Essa do Caixinha, de tentar marcar adiantado e tal. Aí você falou, mas se sai um contra-ataque? Né? E se o Corinthians sofre um gol? Aí, tem essa chance, o jogo pode proporcionar isso. Não é só o contra-ataque do Corinthians. O Santos pode fazer um gol. Por isso não tem favorito. Boa final do Paulistão. Pra gente ir pro break. Ih, agora botou você na esquina. Nossa, olha, eu vou falar. Eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o São Paulo, então vou apostar no Palmeiras porque eu acho que tem mais chance. O outro, pra mim, é muito equilibrado. Eu raramente tenho tanta dúvida assim, eu tô com muita dúvida, mas só pra dar um palpite.
Nem eu tenho certeza, tenho menor convicção disso, Palmeiras e Corinthians. Eu também vou com Palmeiras. Tem a menor Palmeiras convicção. e Corinthians e Palmeiras, né? Porque o E a final? jogo, Segundo jogo, a final vai ser. Fez questão de na destacar arena. isso. Mas exatamente, você que é vai ver o importante jogo- para o conhecer momento. Você vai ver o jogo domingo lá no... Estaremos lá. É? Você é pé quente, não? E eu acho que o Corinthians tem um time melhor do que o Santos. Essa pergunta para o senhor. Eu acho que essa é a questão de confiança, é algo que chama Eu atenção. como jogador, que o Santos sou Neymar tá melhor. Zete. O senhor Mas Neymar o Zete time do também? Corinthians ele é melhor do que do Santos nesse momento. Eu acho que a Arena ela pode ter uma importância, como sempre tem, nessa questão de confiança dos jogadores, de ambiente, né? Do Santos sentindo um ambiente hostil. E para mim o Corinthians é favorito. Perguntou se você é Neymar Zete. Eu sou como